Olá pessoal, iremos começar agora a aula sobre princípios da geografia física. Estamos na unidade 1, a nossa disciplina Fundamentos da Geografia Física. E como todos já sabem, para ter acesso ao material dessa aula, basta ir na nossa sala de aula virtual, no Google Sala de Aula, a disciplina de Fundamentos da Geografia Física. Lá você vai acessar a aula 2, na unidade 1 da disciplina, e terá um texto lá para você ler, Princípios Básicos da Geografia Física. Vá lá, baixe o material, analise e participe de nossas discussões, nos chats e no nosso grupo do WhatsApp. Pessoal, a perspectiva da geografia moderna, como ela surgiu, o objeto da geografia física, na fala dos pais fundadores, Alexandre Van Humboldt e Carl Ritter. Mas vamos entender um pouco mais de como a geografia, enquanto ciência, ela foi desenvolvida no século XX a partir de discussões que envolvem a relação espaço e natureza, ou homem e meio. Então, os princípios básicos da geografia, nós iremos tentar aqui definir a geografia e a geografia física. Nós iremos discutir aqui as questões das atividades humanas e o crescimento demográfico, a relação que isso tem com a ciência geográfica. Vamos também aqui descrever alguns sistemas que são importantes para entender algumas análises dessa geografia física, que é a questão dos sistemas abertos e fechados, para entendermos o conceito do que seria os sistemas terrestres ou geossistemas. Vamos também entender um pouco, de como a geografia ela se estabelece hoje como uma ciência importante para o estudo tanto da relação sociedade e natureza, como também da própria humanidade. Vamos começar a nossa aula mostrando um pouco da importância da geografia física. Vamos aqui dar um exemplo do gás de Folhelho, que é um gás encontrado em áreas de permeabilidade. São gases que são utilizados para produção industrial. Então, a utilização de tecnologia para explorar, por exemplo, camadas de rochas e até a recursos naturais para extração, por exemplo, desse gás, é um assunto de importância vital para a geografia física. Então, estamos dando um exemplo aqui, por exemplo, de exploração desses gás para entender como a geografia se interessa ou ela é fundamental para compreendermos cientificamente esse processo. Isso porque esse processo envolve o que nós chamamos da interação humano e ambiente. A princípio, quando falamos em geossistemas, nós vamos trabalhar mais à frente, estamos falando de um termo que é análogo à ideia de geografia física. Porque a geografia física, ao final de tudo, ela vai estudar a interação dos geossistemas e como eles se comportam para o desenvolvimento de determinados fenômenos, e como esses fenômenos eles influenciam na organização do homem. Então, temos aqui a extração desse gás folhelho como sempre um exemplo mais típico de um evento ou um processo que vai ao encontro no cerne da ciência geográfica. Então, aqui nós iremos entender como esses processos interessam à geografia, considerando os princípios básicos da disciplina, como nós podemos entender processos como esse de exploração de minério dentro de um sistema científico ou de uma análise científica que considera o pensamento sistêmico da Terra, certo? Pensamento sistêmico dentro, obviamente,
de várias outras categorias que nós iremos explorar mais à frente. Consideremos também o momento em que nós vivemos, né, nesse limiar aí, de início do século XX, nós estamos na segunda década, mas, sobretudo, esse período é um período importantíssimo para o estudo da geografia física. Então, aprender sobre os ambientes da Terra, incluindo ideias, né, fundamentais para entender esses ambientes, como é a ideia de sistemas ou de geossistemas, e como esses sistemas são responsáveis pela formação das paisagens, mar, atmosfera e os ecossistemas no geral, que são importantíssimos para a existência humana. Então, sobretudo hoje, né, nessa segunda década do século XXI, nós temos aqui a alteração cada vez mais intensa do entorno natural, ou seja, dos meios naturais. Então, nós temos que entender como esses impactos vão influenciar em outros sistemas que podem vir tanto a ajudar como a comprometer os nossos recursos e até a nossa própria sustentabilidade enquanto sistema produtivo. Enquanto sistema produtivo, nós precisamos consumir, nós precisamos gastar recursos, nós precisamos comprar, vender. Tudo isso nos faz também um ser dentro desse sistema dinâmico, onde o meio ambiente é crucial para a manutenção desse ritmo de produção em que nós vivemos. Então vamos considerar alguns eventos que poderíamos mencionar, certo? Para compreendermos o estudo dos sistemas terrestres na geografia física, certo? Então vamos entender como esses eventos são importantes para a análise geográfica, tá bom? Temos aqui a geografia física, ela emprega uma expectativa espacial, certo? Entenda o seguinte, nós temos várias ciências que estudam o meio ambiente, temos a ecologia, as próprias ciências biológicas, temos a botânica, temos a zoologia, paleontologia, mas a geografia, enquanto ciência, ela vai levar em consideração a perspectiva espacial do fenômeno. Então, para examinar os processos e eventos que acontecem em localidades específicas e acompanhar seus efeitos em todo o globo. Observe que a ideia de conexão de fenômenos posta aqui é o mesmo que o Alexandre Van Humboldt e Carl Ritter havia pensado quando formularam as bases da geografia física, lá no século XIX. Aqui nós temos a mesma concepção ainda posta de que a geografia se interessa pelos acontecimentos que se desenvolvem em localidades específicas e como essas localidades, esses fenômenos nessas localidades vão interferir em outras regiões, em outras escalas, seja regional ou até global. Então, perguntas pertinentes para um geógrafo, para se compreender uma geografia física. Vamos lá. Quais perguntas que envolvem a ciência geográfica? Perguntas cotidianas, ou até mesmo científicas que nós fazemos. Por que o meio ambiente varia do Equador, né? O meio ambiente varia do Equador às latitudes médias entre desertos e regiões polares, certo? Ou seja, isso tem alguma coisa envolvida? Existe um clima que influencia? Existe bacias hidrográficas que vai influenciar o meio ambiente? Considerando as latitudes e o Equador, que são de fato convenções geográficas para a delimitação do clima na Terra. Outra pergunta interessante da geografia:
como a energia solar influencia na distribuição de árvores, solos e climas e estilos de vida. Existe alguma relação, pessoal? Certo? A pergunta aqui pode ser a mesma feita, né, por geógrafos clássicos, né, como o próprio Philipp Hatzel, como o Vidal de Lablache. Será que as características físicas do meio ambiente vão influenciar no que nós chamamos de estilos de vida? Certo? Uma pergunta feita, né, pela geografia clássica de Alexandre Von Humboldt e Carl Ritter, e que foi alvo também de debate da escola francesa e a escola prussiana, com Philipp Hatzel e Vidal de Lablache. A geodeterminação, a questão do possibilismo, entra nesse discurso. Então, o que produz os padrões de vento e outras perguntas, como por que há níveis e recordes de plantas, por que há níveis, recordes de plantas e animais em perigo de extinção? Será que isso é um fenômeno natural ou a interação homem-meio está influenciando nesse processo? Então, perguntas como essas definem muito bem a importância da geografia física hoje, sobretudo hoje, onde o ritmo das transformações do homem na natureza se intensificaram. As técnicas de produção do espaço geográfico, que interfere diretamente, né, nas paisagens, vai ser alvo, né, de análise da geografia física. Vários órgãos internacionais reconhecem a importância desse debate, né, da escala espacial das transformações no planeta, seja local, regional, global. Veja só, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é o principal órgão científico internacional que avalia o estado do conhecimento das mudanças climáticas e seus impactos sobre a sociedade. Ela vai emitir um relatório de avaliação dessas mudanças climáticas em 2014. E, basicamente, o consenso é que as atividades humanas estão forçando a mudança climática. Bom, existem outras perspectivas dentro da geografia que demonstram que essa situação é muito mais local do que global. A relação entre local e global é um debate da geografia física que gira em torno daqueles que acreditam que esses efeitos têm impacto global e outros que dizem que esses efeitos, por exemplo, uma usina ou um processo industrial ou zonas industriais na China afetam basicamente a região da China, não tem o poder de alterar as massas de energia do globo inteiro, ou seja, de definir basicamente o clima mundial. Mas o que nós sabemos é que são temas provenientes, né, de questões cruciais para a geografia física. Então, vamos lá. Temos algumas questões que foram postas aqui que acredito que deu para entender um pouco do que seria a importância da geografia física hoje. Continuando aqui, vamos entender o que seria a ciência geográfica. Bom, somente a geografia, isso é consenso, se estabeleceu como uma ciência que se ocupa basicamente entender a relação entre os lugares, certo? Então, mas no consenso, vamos dizer assim, até numa perspectiva mais senso comum, muitos entendem que a geografia é aquela ciência ou aquela área que se ocupa em entender os nomes dos lugares. Mas isso não é verdade. Isso aqui é uma ideia muito simplória e senso comum do que seria geografia. Assim, né, nós iremos destacar. Porque, ainda que a geografia ela se ocupe, né,
entender a localização dos lugares, ela não é, na verdade, uma ciência que se ocupa exclusivamente a entender o nome dos lugares. Então, basicamente, a sua terminologia, né, a sua etimologia, geografia, sendo geo, terra, e grafia, escrever, nós temos, ou descrição, nós temos no geral que é uma ciência que estuda as relações entre os sistemas naturais, certo? A relação entre os sistemas naturais, áreas geográficas e sociedades e atividades culturais, ou seja, as técnicas que cada cultura desenvolve para explorar determinados recursos naturais e intervir no meio natural. Então, sistemas naturais, áreas geográficas, sociedade e atividades culturais, basicamente, entendendo-as como relações, essa é o campo ou a área de análise da geografia física, certo? Entenda-se como a ciência que vai procurar desvendar essas relações. Então, a geografia é uma ciência que define o que é definido por métodos, assim como qualquer outra ciência. Para que ela se defina, ela tem que se defender por método. E esse método tem que ser científico. Então, temos aqui a geografia como uma ciência que, de maneira bem excepcional e especial, ela analisa os fenômenos no espaço. Entendendo sempre esses fenômenos em suas relações, certo? Os fenômenos no espaço em suas relações. A geografia, como termo espacial, né, ela vai entender o espaço diferentemente. Temos aproximações teóricas, né, com a ideia de espaço vista do ponto de vista filosófico, sociológico, mas a perspectiva do espaço, no método de geografia, ela vai ter uma conotação particular e especial. Então, quando falamos o termo espacial, refere-se à natureza e o caráter do espaço físico e à sua mensuração e distribuição das coisas dentro dele. Então, temos o espaço físico. Como é que os fenômenos que estão dentro desse espaço físico, eles podem ser mensurados através, né, de uma análise de relação e como esses fenômenos podem ou estão distribuídos também numa perspectiva de relação. Aí vem alguns conceitos que a geografia utiliza, né? Como nós falamos anteriormente, temos alguns conceitos, né? Os conceitos geográficos, basicamente, referem-se a distribuições e movimentos na Terra. Distribuições e movimentos na Terra. Observe que essas duas questões aqui, esses dois termos aqui, também têm o poder de fazermos entender essa disciplina. Porque a geografia é uma ciência que estuda os movimentos, os fenômenos em suas relações, certo? Os fenômenos em suas relações, em suas distribuições, são dinâmicos. A geografia não trabalha com fenômenos estáticos, certo? São fenômenos que estão em constante movimento e que definem, basicamente, o estilo de vida das sociedades. Então, vamos lá. Por exemplo, temos aqui um desses fenômenos, lá, né, que nós podemos fazer referência. Um desses fenômenos é os padrões dos ventos. Entendeu? Quando nós falamos da circulação geral da atmosfera. E como essa influencia basicamente na distribuição de determinados tipos de clima ou de regimes pluviométricos. Então, isso aqui nós estamos fazendo a referência a um fenômeno dinâmico, correntes oceânicas, né? Como essas correntes oceânicas se distribuem pela superfície terrestre,
Assim como também como entender os padrões dos ventos, como eles se distribuem na superfície terrestre. Então, esses fenômenos, por exemplo, padrões de ventos, correntes oceânicas, eles mantêm relação com a dispersão dos poluentes, ou seja, a emissão de carros, né, de CO2, por motores movidos a combustíveis fósseis. Será que tem uma relação? Os padrões correntes oceânicas são afetados pela dispersão desses poluentes? Como esse fenômeno, outro fenômeno natural, por exemplo, uma radiação nuclear, né, ou também o derramamento de petróleo, existe uma influência com os padrões de vento e com correntes oceânicas? Tudo isso é um campo de interesse da geografia. Então, a geografia vai se interessar pela consideração espacial dos processos da Terra. Observe que quando eu quero saber a distribuição e o movimento, eu quero também entender a mensuração, eu estou basicamente fazendo análise do quê? Espacial do fenômeno. Entendeu, pessoal? Essa é a distinção da geografia e das demais ciências. A consideração espacial dos processos, dos fenômenos que circundam a relação homem e meio. Então, considerando sempre esses fenômenos na sua interação com as ações humanas, certo? Temos hoje técnicas importantíssimas para o trabalho de geógrafo. Temos aqui os sistemas de localização geográfica, como o SIG, né? Tecnologias que ajudam a compreender a perspectiva da localização e do mapeamento desses fenômenos no espaço geográfico. Então, os sistemas de informação geográfica, certo? E os sistemas de posicionamento global, esses dois foram avanços que se deram a partir, ou foram tecnologias que foram construídas a partir das guerras, principalmente da Segunda e Grande Guerra Mundial, que são tecnologias que eram utilizadas para fins militares, mas que foram ampliadas para civis. Temos ferramentas, né, agora, importantíssimas nesse trabalho. Então, são tecnologias aplicadas ao ofício do geógrafo, né, a entender como se dá essas distribuições. Então, hoje você tem o seu aplicativo, um smartphone, assim, até computadores, utilizando essas duas tecnologias, sistema de posicionamento global e sistemas de informação geográfica. Aqui, hoje, sobretudo hoje, né, com a era da internet, nós temos centenas de milhões de pessoas acessando mapas e informações de localização todos os dias. Todos os dias. Seja em computadores até dispositivos móveis, como eu falei. Então, a informação geográfica é estratégica. Então, temos aqui objetos de interesse, de forma mais resumida, da geografia, que são tradicionalmente divididos em 5 temas. Vamos lá. Do ponto de vista até didático, né? Como nós podemos identificar as áreas de interesse da geografia? Temos aqui termos que são importantíssimos para entender essa distribuição ou essa divisão de temas na geografia. Vamos lá. Localização, região, relação humanos-terra, movimento e lugar. Aqui o autor traz esses temas, ou esses objetos, para ilustrar, né,
o campo de interesse da geografia. Mas é só esse? Não. Nós podemos trazer outros. Mas aqui ajuda a entendermos essa área rica e ampla que é a geografia física e a própria ciência geográfica. Certo? Vamos aqui adiante. Então, aqui, por exemplo, esses temas foram postos em prática pela primeira vez na década de 1980, em 84, especificamente, né? Mas ainda são usados para compreender conceitos geográficos em todos os níveis. Então, os geossistemas, que nós iremos também compreender como sendo os sistemas geográficos que interagem e que são campos ou dimensões analíticas importantes da geografia, vai trazer essas categorias, essas divisões, como sendo fundamentais para se compreender a importância do estudo de geografia hoje. Então, aqui nos Estados Unidos, o Centro Nacional de Educação Geográfica, lá nos Estados Unidos, atualizou em 2012. É um pouco diferente do que o que nós conhecemos como Base Nacional Comum Curricular, ou BNCC. A NCGE é basicamente o órgão correlato ao BNCC aqui no Brasil, que define aqui os objetos educacionais de interesse do ponto de vista didático para ser ensinado na educação básica. E também, né, vislumbra a geografia acadêmica. No entanto, nos Estados Unidos, as diretrizes da educação da geografia em resposta ao aumento da globalização e da mudança ambiental, né, essas diretrizes postas especificamente nos Estados Unidos foi para atualizar a disciplina frente a temas atuais, como o aumento da globalização, mudança ambiental, que foi necessários, né, segundo o NCGE, essenciais para redefinir os elementos, né, de interesse da geografia. Então, em áreas temáticas gerais, esse órgão ampliou vamos colocar aqui, de 5, né, para 6, os elementos essenciais de entendimento ou de redefinição da ciência geográfica para o entendimento dela como uma disciplina escolar e até acadêmica. Vamos lá. O mundo espacial, lugares e regiões, sistemas físicos. O que mais? Eu defini aqui também sistemas humanos, ambiente e sociedade, uso da geografia na sociedade atual. Então, essas categorias enfatizam as perspectivas espaciais e ambientais da disciplina, certo? Então, para a geografia, basicamente americana e europeia, tributárias muito mais de uma geografia alemã, anglo-saxônica, do que uma geografia francesa, eles estabeleceram que essas seriam as temáticas gerais para se compreender a geografia enquanto ciência direcionada ao estudo das perspectivas espaciais e ambientais, certo? Das ciências ambientais e espaciais, né? Isso define para eles o que eles entendem como sendo as interações humano-ambiente, certo? Nós temos algumas áreas no Brasil são valorizadas e que não têm o mesmo peso, pelo menos no geral, em outras universidades ao redor do mundo. Por exemplo, a questão da geografia cultural, a questão da geografia
voltada para estudos mais imateriais, certo? Essa geografia ela cresceu muito mais na Europa, né, em alguns países da Europa e no Brasil. Destacamos essa questão. Muitos temas da geografia física, temos a subdivisão, a clássica subdivisão da disciplina entre a geografia física e a geografia humana. Então, esses campos primários, ou subdivisão da disciplina, são áreas, né, que colocaram a geografia em campos de especializações diferentes. Então, temos a geografia física, compreendendo áreas especializadas, né, que se valem amplamente das ciências físicas e biológicas. Então, a geografia física ela vai trazer um peso muito grande, né, das ciências físicas e biológicas, entre elas a geologia, a geomorfologia, como também a biogeografia. E a geografia humana ela vai, como eu falei anteriormente, se especializar em áreas, né, ou temas dentro das ciências sociais. Aí podemos fazer referência aos conceitos de sociedade, de território, de cultura, que são trazidos para a geografia, e entender como essas organizações sociais e a perspectiva cultural são transmitidas no espaço e no tempo. Então, temos aqui uma situação que pode pesar muito na nossa escolha, certo? Ou na nossa forma de fazer geografia, entre a geografia física e a geografia humana. Então, isso basicamente foi um palco, às vezes, de disputas, certo? Dentro da própria disciplina, certo? Essa polaridade que existiu. Então, temos muitos teóricos se encaixando em uma ou outra, mas a ideia é que os humanos, por vezes, pensavam estar isentos dos processos físicos, certo? Da Terra. Como atores que não prestam atenção no palco, certo? Ao cenário e à iluminação. Ou seja, um ator que está desenvolvendo uma peça e ele está no meio do cenário, do enredo, e esquece de elementos importantes, que é o palco. Poderíamos fazer uma alusão como sendo o solo, o substrato físico. O cenário seria a reunião de todos os fenômenos, ou de fenômenos específicos locais que nós observamos. E a iluminação poderíamos fazer alusão como sendo as teorias, os conceitos, e que vão definir o campo disciplinar de cada uma dessas duas sub-áreas. Então, pessoal, a crescente complexidade do que nós chamamos relação, certo? Da relação homem-meio. Então, essa complexidade nós vamos trazer à tona como sendo o objeto que vai definir a geografia como sendo uma ciência que vai estudar a distribuição dos fenômenos e a conexão desses fenômenos, considerando a relação humanos e terra. Então, vimos no decorrer da história os avanços tecnológicos, a Revolução Industrial, os combustíveis utilizados para
a produção e a intensificação da produção nas indústrias, a perspectiva da alteração do meio ambiente através dos produtos ou dos resíduos provenientes dessa produção, os impactos ambientais. Temos aí os processos que vão sendo cada vez mais complexizados, tendo em vista a evolução das técnicas e da forma de exploração do homem no meio ambiente. Então, temos aqui a ideia de compreender a geografia como uma ciência que vai equilibrar as demandas de uma análise de uma geografia humana e geografia física, na relação entre humanos e terra, através do conceito de geossistema. O geossistema, ele visa, como o autor fala, trazer um equilíbrio a essa, vamos colocar aqui mais acima, os geossistemas vai ser um conceito que vai ter por objetivo equilibrar as demandas teóricas dentro dessas duas sub-áreas, a geografia física e a geografia humana. Então, seria, portanto, o esforço teórico para unir ou deixar, né, essas duas sub-áreas conectadas em um só conceito, que é o de geossistemas. Então, quando você observar o conceito de geossistemas, ele vai fazer referência tanto a uma geografia física como a uma geografia humana, considerando a relação humanos e terra, certo? Tudo isso considerando a relação humanos e terra. Ok? Vamos adiante. Vamos nos aprofundar aqui no entendimento sobre a análise geográfica. Então, beleza. Considerando tudo que foi falado anteriormente, então vamos fazer um exercício de como a ideia ou a subdivisão da geografia humana com a geografia física, ela é posta em prática. Então, a ciência geográfica, enquanto área de interesse, né, dos fenômenos sociais e ambientais, então, é unificada mais por seu método do que por seu corpo de conhecimento. Então, se você quiser entender a geografia, você, nesse decorrer do tempo, você já deve ter falado e escutado sobre várias geografias. Geografia econômica, geografia agrária, geografia cultural, geografia, tudo que você imaginar. Mas entenda que ela é unificada muito mais por seu método do que pelo seu corpo de conhecimento específico. Se você for observar, então a geografia é a ciência mais dividida que possa existir. Existem várias geografias. Então, se você quiser encontrar a coluna dorsal ou fio condutor de todas essas geografias que você já ouviu falar, você tem que entender que a geografia ela trabalha com método, ou o método da geografia é a análise espacial. Então, é através da análise espacial, da dimensão, aí quando falamos em análise espacial, aí voltamos mais uma vez a identificar o que seria essa análise espacial, né? Aí, como nós colocamos anteriormente, nós temos aí a questão da análise espacial vinculada ao quê? Vinculado, vamos colocar aqui, vinculados à perspectiva da distribuição, da mensuração, que mais? Da relação, certo? Dos limites, dos lugares. Tudo isso é basicamente
o que vai definir a geografia como uma ciência que utiliza o método da análise espacial. Então, utilizando esse método, a geografia ela vai sintetizar, isto é, agrupar, certo? Sintetizar e agrupar tópicos de muitos campos, como eu falei, geografia física, né, que é um campo geral de geografia humana, mas dentre elas tem a geografia a econômica, geografia agrária, geografia cultural. Então vamos lá, os tópicos em muitos campos. Então é a análise espacial que vai fazer com que você entenda ou integrar os esforços, né, da geografia de unir vários campos. Então esse aqui é a ideia que vai definir a geografia como ciência, apesar dos diferentes campos que ela trabalha. Então, vamos lá. O geógrafo, quando ele vê um fenômeno, né? O geógrafo vê o fenômeno, os fenômenos, conforme eles ocorrem em espaços, áreas e localizações. Então, vamos colocar aqui um vento. O vento, um físico, quando vai analisar esse fenômeno, ele não vai analisar necessariamente como o geógrafo analisa. O físico ele vai analisar a velocidade do vento, a gradientes de pressão, a perspectiva de cálculo, né, desse vento em relação às distâncias, em relação à sua formação. Então, basicamente, o geógrafo, quando vê esse mesmo fenômeno, ele vai vê-lo através da sua dimensão espacial. Aí quando fala de dimensão espacial, aí vai falar, vamos lá, questão como eles ocorrem no espaço, as áreas e as localizações. Então, o método, aí, distribuição, relação, mensuração. Então, você vai entender a análise espacial através também, né, de como o geógrafo vai analisar, considerando a ocorrência em áreas e localizações diferenciadas. Não somente, vamos lá, não somente uma questão de análise espacial, mas de como essas diferentes dimensões espaciais estão relacionadas, certo? Como elas estão relacionadas. Localização com área com espaço. Então a geografia vai identificar o que nós chamamos aqui das relações em cada uma dessas análises espaciais, ou dimensões espaciais, por assim dizer. Leva em consideração o vento. Vamos lá. Então, o geógrafo analisa o vento considerando as diferenças e semelhanças desse vento entre os lugares. Será que no semiárido brasileiro o vento tem o mesmo comportamento que lá no sudeste ou no sul do Brasil? Então, quais as diferenças? Será que o nome sudeste e o nome nordeste se diferenciam justamente por questões físicas, sendo eles, né, o que explicam a diferença da região sudeste e da região nordeste? Será que o vento é um elemento explicador e diferenciador desse espaço, dessas regiões? Então, quando o geógrafo coloca em perspectiva a diferença do vento entre os lugares, ele vai começar pelo processo. Então, o geógrafo vai analisar da seguinte forma: ele vai analisar um conjunto de ações ou mecanismos que operam, certo, em alguma ordem necessária. Vamos lá. O vento ele tem a influência, né, a partir das correntes oceânicas,
a partir dos gradientes de pressão, a altitude, certo? A topografia. Então, será que esse vento está seguindo uma ordem necessária? E essa ordem necessária é especificamente encontrada naquele lugar? Uma vez que a ordem dos fatores que influenciam no vento no Nordeste são diferentes da ordem dos fatores ambientais que influenciam o vento no Sudeste? Será que essa é uma característica que vai diferenciar, né, o vento entre esses dois lugares? Então, essa é a visão do geógrafo. É um conceito essencial o processo para a análise geográfica. Então, os geossistemas, quando falamos que o vento vai ser influenciado pela topografia, pelas correntes oceânicas, pela a temperatura, né, as condições climáticas, nós estamos falando, pessoal, quando falamos dessa ordem necessária, estamos falando dos geossistemas, ou seja, de como o vento, dentro de uma ordem de fatores, vai se comportar e vai se diferenciar nos lugares. Vamos adiante. Então, para compreender a análise geográfica, vamos fazer a relação entre essas categorias. Então, vamos aqui, falamos sobre lugar, né? Lugar, localização, movimento e região. Então, aqui o Ciénega de Santa Clara é uma região onde a relação, vamos colocar aí, entre humanos e terra, define essa região como uma região turística. Por quê? Porque temos aqui um empreendimento muito importante. Observe que esse lugar aqui, ó, está aqui. Ó. Temos lugar 1, lugar 2, lugar 3, lugar 4. Vamos lá. Então, temos aqui uma região. Vou só colocar mais aqui nessa relação aqui, né? Vamos lá. Ó, aqui nesse lugar que fica no delta do Rio Colorado, certo? Observe aqui, é o mesmo delta do Rio Colorado. É uma área de estudo científico em um novo destino de ecoturismo. Isso vai definir o quê? Pelas suas características locais. Tem um delta, aqui é próximo a uma bacia hidrográfica. Localização. A localização identifica um endereço específico e posição absoluta em relativa à Terra. Por exemplo, nós temos aqui uma região que está sobre a sinalização rodoviária, né, considerando longitudes e latitudes, certo? Longitudes e latitudes. Longitude que vai definir, ou que vai ser definida pela posição relativa de um lugar, certo? Considerando o espaço absoluto do planeta Terra. Movimento. Movimento. Vamos aqui ver o movimento. Análise do movimento na geografia. Temos aqui o Cabo de São Lucas. Vamos olhar em perspectiva aqui. Movimento. Cabo de São Lucas. Diferentemente aqui do delta do Rio Colorado, esse lugar recebe mais de 2 milhões de visitantes por ano. Observe que o El Arco, na ponta do cabo, é uma grande atração, certo? É uma grande atração para o turismo local. Então,
As características físicas fazem com que o movimento de turismo, ou a comunicação, migração e difusão, seja grande, né? Então, temos aqui uma característica que movimenta milhões de pessoas por ano a visitar essa região. Então, temos o movimento, o fluxo populacional, sendo explicado aqui pelas características físicas. A região é definida por características físicas e humanas, ou seja, um conjunto de fatores vai definir aqui a região. A região é conhecida, no caso, temos uma região muito importante, que é o West Cape da Baía de Califórnia. Temos da Califórnia Sul, temos aqui a prática do windsurf, de estilo de vida descontraído do Velho México, como sendo uma característica a ser considerada a partir das características humanas e físicas, ou seja, temos uma região de litorânea, né, onde, diferentemente das grandes cidades, isso vai influenciar o estilo de vida das pessoas, o estilo de vida praieiro, descontraído, certo? Práticas de mergulho, esportes, coisas que você, obviamente, não vai conseguir encontrar em áreas como a área do Polo Norte, do Polo Sul. Observe que isso vai destacar não somente o estilo de vida, mas o fluxo populacional de turistas anuais. Então, a geografia ela vai fazer uma relação clara entre essas categorias para analisar e dar o teor geográfico dos fenômenos naturais, certo? Então, essas são as relações ou as categorias que fazem o método geográfico ser uma ciência, certo? Que se preocupa em fazer análise espacial dos fenômenos, seja humanos, seja físicos, seja do porquê existem vários turistas em determinada região do que em outra, porque esses turistas procuram esse lugar e o que influencia o arranjo, a ordem dos fatores para que eles vivam um estilo de vida diferente em outras regiões. Aí você vai ver a questão da latitude, a questão do clima, a questão das atrações naturais do lugar. Tudo isso é uma perspectiva geográfica. E, portanto, a geografia física é a análise espacial de quê? De todos os elementos, processos e sistemas físicos, certo? Aí nós temos vários deles. Esses processos ou sistemas físicos que compõem o meio ambiente. Aí nós podemos aqui pontuar vários. A energia, o ar, a água, o tempo, o clima, acidentes geográficos, animais, plantas, micro-organismos. Observe que existe uma variedade de processos e sistemas que nós levamos em consideração para desenvolver essa análise espacial, né, de diferenciação dos lugares. Hoje, além do seu lugar no contínuo geográfico, né, a geografia física também faz parte do amplo campo de ciência de sistemas terrestres e área de estudo, né, assim, das ciências da Terra no geral. Então, com essas definições que são importantes para entender o processo científico, né, da geografia, a forma de se fazer geografia e suas inter-relações, certo? Então, esse quadro aqui, eu vou dar uma ampliada nele aqui para a gente conseguir resumir um pouco mais da nossa aula de hoje. Então, vamos aqui. Nós temos aqui uma clara definição de como entender, pessoal, e discutir a geografia, certo? Os métodos que são utilizados para o estudo da dimensão espacial, da análise espacial, para os jovens. Então, vamos lá.
O processo da ciência consiste em que, isso aqui é uma metodologia do trabalho científico, consiste em observar, questionar e testar para compreender os elementos que você observou, que você questionou, que você testou, certo? Então, um método científico é a receita, né, para a investigação científica de qualquer fenômeno. Então, a geografia ela vai ter o seu método, a análise espacial, através do estudo dessas categorias que nós apresentamos. Então, é a receita tradicional, por exemplo, para entendermos como a geografia se interessa por esses tópicos. Deixa eu ver se eu consigo aqui dar mais uma. Então, vamos lá. Olha aqui. Temos a perspectiva de interação, da relação. Aí várias metodologias ou técnicas são utilizadas pelos geógrafos. Vamos lá. Temos a geomorfologia, climatologia, a geologia, certo? Meteorologia, ecologia das paisagens, geografia. Aí a geografia humana vai o quê? Trabalhar com geografia médica, populacional, cultural, histórica, urbana, comportamental, certo? Só que no âmbito geral, a união, a intersecção, a interação entre físico e humano vai se dar aqui através de temas mais amplos. Planejamento ambiental, riscos naturais e cartografia, geografia dos recursos naturais, geografia da preservação. Então, são temas gerais que vai unir, certo? Esses campos de interesses específicos da geografia. Então, a geografia vai se unir nesses campos gerais, tanto a geografia humana como a geografia física, elas vão se encontrar aqui em estudos mais gerais, certo? Como geografia da preservação, como assim se pode dizer, né? Então aqui a geografia ela vai sintetizar os tópicos de análise, né, entre a geografia física e a geografia humana, e para que você entenda essa interação, nós vamos enfatizar, no decorrer dessa disciplina, o conceito de geossistemas. Então, todo o conceito de geossistema está dentro dessa área azul aqui, que é a área de intersecção entre a geografia humana e a geografia física, certo? Então, nós faremos o uso dos geossistemas. Quando você ouvir a palavra geossistema, você vai entender que é um campo de intersecção entre a geografia humana e a geografia física, certo? Ou nós chamamos de geografia. Ficamos por aqui, forte abraço e até a próxima aula.